Olá! Bem-vindos ao Olá para Todos. Eu sou o Matheus Moraes e hoje, cadê o nosso amigo Senhor Aranha? Maldito Lagostinho! Lagostinho hoje faltou e estamos aqui com o Senhor Aranha na técnica. Ele está ali aprendendo as duras penas. Olá! O que é o OBS, esse programa maravilhoso. Me tira daqui! Mas enfim, galera, começando o nosso podcast aqui. Abre aí, Aranha. Abre aí, estamos aqui com esse convidado sensacional, o pastor José Marcos. Daqui a pouco vai se apresentar aí pra gente. Mas antes, pastor, temos que falar dos nossos patrocinadores. Sim, porque sem patrocinadores, sem nossos apoiadores, isso aqui não acontece. Porque o YouTube ainda não vai remunerar a gente nem tão cedo. Né? Então, pra começar, pastor, você gosta de pizza? Você gosta de hambúrguer? Demais, né? Aí tem um patrocinador sensacional, que é a Pizza Strike. Aqui, ó. Pizza Strike. Pizza Strike tem as melhores pizzas da região aqui. Já deu água na boca aqui. E outra, você pode pedir e chega lá em Coqueiral, viu? Aí tá certo. E o aí, preço é acessível, viu, Detone? O preço é acessível. Quem tem dinheiro pra comprar. Tem uma pizza sensacional lá de calabresa delícia. E também, se você gosta de hambúrguer, tem o La Rocha Burger, que é do lado da Pizza Strike. Eles são... Vamos dizer assim, você dá um passo, tá no La Rocha, você dá outro passo, tá no Pizza Strike. Sim. Eles entregam praticamente toda a região do Recife, Zona Sul, Zona Oeste, lá em Coqueiral. Então chega lá, você quer hambúrguer, você quer pizza, hambúrguer, com o cupom OLA10, você tem 10% de desconto em qualquer pizza a partir de R$ 26,90 lá no La Rocha Burger. E, pastor, também temos a Nota Pé. Estou aqui 3 vezes de Nota Pé. A Aranha também tá com a camisa da Nota Pé. Eu também! Nota Pé também faz essas eco bags sensacionais. Show. Vários brindes, copinhos, representando Pernambuco. E tá com a nova coleção aí, Mangue Vivo. Então, se você quer comprar coisas da Nota Pé, o nosso cupom OLA5 para 5% de desconto em qualquer produto da Nota Pé. Deu fome agora. Deu fome, deu vontade de se vestir com pernambucano. Com pernambucano, comendo um hambúrguer e depois lavando com a pizza. Mas pra finalizar, pastor, você chegou aqui e disse, nossa, esse cenário aqui é bonito. Mas eu estou mais bonito ainda, porque... Eu vesti uma camisa azul aqui, sensacional. Pra combinar com essas cores aqui, estamos aqui na Videofarm, Zé Marcos. Videofarm é esse cenário sensacional aqui, com câmeras Blackmagic em 4K, mostrando se você tem poros, assim, bem... acentuados, vai mostrar mais ainda, Zé Marcos. Cabra bonito como eu, fica mais bonito ainda. Mais bonito ainda. Quando as pessoas chegam aqui, tem Photoshop? Tem não, é isso aí mesmo. Assim mesmo. Fica mais bonito ainda. E também com esse áudio sensacional, com esses microfones e vários espaços que tem na Videofarm. Então, se você quer fazer seu projeto de vídeo e áudio, o melhor lugar para fazer no Recife é aqui na Videofarm. Então, link na descrição para todos os nossos apoiadores. E vamos agora para o podcast sensacional. Bora. Pastor Zé Marcos, agora começamos de fato. Vamos lá. Você vê aqui, a gente tá inaugurando esse quadro aqui no Olá. As pessoas podem até estar estranhando, nossos queridos fanhos. A gente não chama de fãs, chama de fanhos. A galera do Olá. Estamos aqui abordando o cenário das igrejas evangélicas no Brasil. E é inédito aqui, porque, vamos dizer, esse podcast... Nossa, esse podcast tem religião, Matheus? Você tá trazendo um pastor batista aqui. Não é só isso, galera. Aqui, porque estamos tratando de sociedade. E querendo ou não, igreja, ela faz parte da sociedade. E Zé Marcos tem essa história muito grande com a igreja de Coqueiral. A gente quer começar, Zé Marcos. Onde você começou? Qual foi? Você sentiu esse chamado, né? Como é que fala esse... qual foi a sua origem e como é que você chegou na igreja de Coqueiral? Que praticamente foi a sua primeira igreja que você está pastoreando até hoje. Me conta essa história aí, como começou essa... Doutor Matheus. Primeiro, dá um cheiro aqui em todo mundo. Bom estar aqui. Matheus, tudo começou antes daquilo que a gente chama no mundo evangélico de conversão, né? Quando eu era soldado do exército, em 1994, em Caicó. Faz tempo, hein? Há um tempinho. Você não era nem espermatozoide ainda. O Brasil tinha três títulos ainda. É verdade. Tinha. Verdade. Eu ganhei um Novo Testamento e comecei a ler. Aqueles do Gideão? Dos Gideões, exatamente. Sim. E como era a minha espiritualidade? Era aquela do Alto da Compadecida. Já? Exatamente aquilo. Você nunca tem acesso ao cara. É sempre um assessor, que ali é um santo ou uma santa. Certo. Esse fala com Maria, Maria fala com o cara e depois vai descendo, né? A hierarquia do mundo dessa mística. Mas lendo esse Novo Testamento, eu li esse negócio 4 vezes, e os 4 evangelhos eu achei muito interessante, porque eu comecei a conhecer um Jesus que eu não via na minha mística.
Jesus pé no chão, Jesus perto das pessoas. Hoje eu digo que ele é Deus como nós. Certo. Né? Na nossa mística cristã, Jesus é Deus conosco, e eu digo que é mais do que Deus conosco, ele é Deus como nós. Mas que nós? O nós periférico, o nós sofrido, porque Jesus tem uma identidade muito interessante. Ele nasce numa manjedoura, no estábulo, vai viver em Nazaré. Nazaré era a porcaria da porcaria da porcaria, se a gente pensar em sociedade. E tudo isso me encantou muito, e eu venho para o Recife. Sou oriundo do sertão do Rio Grande do Norte, venho para o Recife. Lá de Caicó, né? Eu sou de Caicó. Terra boa lá. Mas eu decido entrar nesse projeto de Jesus. Eu nem chamo isso de conversão para o mundo evangélico, não. Mas tua família tinha essa origem católica? Toda católica, somente católica, nada além de católica. Tu foi o primeiro que adentrou Exatamente. Na evangélica e tal. Na igreja evangélica. E no Curado 4 eu sou apresentado a uma igreja mais próxima da sua casa, que era uma igreja batista, que é a igreja que o seu pai vai pastorear um ano depois. As pessoas ficam dizendo, pô, Mateus não tem cara de evangélico, não sei o quê. Mateus é nascido e criado em igreja. Eu acho que é assim, pastor, como eu sou uma exceção, querendo ou não, porque a grande maioria das pessoas conhece o evangelho. Sim. E eu nasci num ambiente evangélico, né? Meu pai virou pastor depois que eu nasci, né? Um tempo depois. Foi. Mas toda a minha família, basicamente, era aquilo. Então, ali nos anos 70, anos 80, não tinha muita coisa. Aqui a ditadura militar pelo Nordeste. E meus pais até brincam que eles não tinham muita coisa para fazer. Ou era pra igreja, ou era pra sorveteria, e voltava para casa para brincar na rua, essas coisas. Então, a gente não tinha muita opção aqui no Brasil, né? E eu nasci nesse ambiente, né? E conheci o Senhor lá, né? Lá na Igreja Batista, na Igreja Evangélica Batista em Curado 4, que pra galera que não é do Recife, Curado 4 é um bairro bem periférico daqui. Tá? Tem um conjunto habitacionais lá, que acho que é os Coab no Brasil, né? Isso. Mais ou menos ali. E eu cheguei lá, acho que eu tinha menos de 10 anos de idade. E conheci o senhor, a família... Marcos José, Ivaneide, todo o ecossistema aí de pastoreia lá, Coqueiral. Conheci ali na fonte, né, praticamente. É que seus pais são membros hoje da Igreja Batista em Coqueiral, né? Então lá, minha mãe tá o tempo todo lá. E conta aí, Zé Marcos, aqui em Curado 4, como é que foi? Então, cara, ali eu fui jogado dentro de uma realidade que pra mim era muito agressiva. Porque Caicó, uma cidade do sertão, ela é uma cidade muito estruturada. As ruas de Caicó são largas, tudo limpinho, tudo organizado. E de repente eu chego no Curado 4, numa época que os catadores as empresas de recolhimento de lixo estavam de greve. Então, aquele negócio, bem-vindo ao Recife, a cidade grande aqui. Mas também eu comecei a visitar as casas das pessoas e vi que as pessoas não tinham comida. Não tinham acesso a nada, eu era o único que tinha carro depois do seu pai, só que seu pai morava longe. Sim. Então meu carro virou sendo um Uber da comunidade, e eu comecei a encontrar nisso um jeito de viver a minha fé, uma fé a serviço. E eu vinha numa carreira militar em ascensão muito boa, meu sonho era chegar até o topo da carreira militar e tal, mas isso começou a permear a minha vida. Isso foi ficando mais importante do que o dia a dia no quartel. Eu fui 15 anos ainda do Exército, né? Depois eu tive que sair para dar atenção só a isso. Mas isso começou a inundar a minha vida, e eu deixo essa carreira militar para seguir uma dedicação maior a isso. É quando o seu pai mesmo começa a identificar que eu poderia ser um pastor. Eu tinha 22 anos. Mas é nessa época, Zé Marcos, tu já sentiu, porque muito se fala assim, para virar pastor, antes disso você tem que ter o chamado. Sim, foi radical. Tu sentiu o chamado, de fato? Senti, foi radical. E explica aí pra galera, como é esse chamado? É uma coisa sobrenatural ou... Cada pessoa tem uma experiência, né? Mas geralmente envolve experiências místicas, geralmente. No meu caso, todo aquele sonho de ser coronel, ele vai perdendo importância, e o que fazia sentido, começou a fazer sentido, foi cuidar de pessoas, sobretudo das pessoas mais marginalizadas. Até que em leituras bíblicas, sonhos, visões, aí é um combo de
experiências místicas que você vai tendo dentro de sua espiritualidade. Todas as espiritualidades têm essa experiência transcendental em que as pessoas compreendem que Deus tem algum projeto específico para ela. É essa identificação deste algum projeto específico para a sua vida e para tudo e venha para isso que a gente chama de chamado. É quando eu começo a me organizar para deixar o exército. Eu era militar de carreira, né? Muito seguro. E paro a minha faculdade. Estava fazendo faculdade na época para fazer o curso para oficial. Eu era sargento na época de carreira. Eu paro isso e entro imediatamente no seminário. Que é o seminário teológico aqui do Batista do Norte. Exatamente. Querendo ou não, Zé Marcos, tu fez um caminho ali do início bem padrãozinho, né? Aquele padrão de igreja batista. Você está numa igreja tradicional. Isso. Querendo ou não, a igreja seguindo batista todos os tradicional. Cânones convencionais. Indo para o seminário mais tradicional que tinha aqui no Recife. Mas aí, tu se formou no seminário e foi já mandado para Coqueiral. Outra periferia. Que é uma igreja, querendo ou não, muito tradicional naquela época. Já tinha uns 70 e poucos anos. 77 anos ela tinha. Na hora que tu chegou lá. Semana passada fez 100. E como é que foi esse padrão? Zé Marcos, tu é conhecido por quebrar as paredes da igreja. É. E tu chega num ambiente de uma igreja mais tradicional ainda que a igreja do Curado. Muito. Curado era liberal perto de Coqueiral. E o Curado 4, lá, a igreja era conhecido por ser uma igreja mais... O pessoal muito alegre aqui. Cabia até Mateus nessa igreja. Não parecia, não. E na época eu já tinha... Já aquele foi adolescente magro, feioso, sabe? Que todo mundo nessa expectativa aí. Exatamente. Mas aí, Zé Marcos, como é que foi o desafio de tu chegar lá? Querendo ou não, tu já tava meio que insatisfeito com essa tradicionalidade da igreja batista? Já começa insatisfeito. Eu já entro na igreja percebendo que havia discrepâncias entre a vida religiosa batista, e aí pode estender para todas as outras denominações evangélicas, as mais tradicionais, as mais antigas e as black churches, as de paredes pretas. Que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais. Falaremos. Mas como eu falei, eu estava encantado pelo jeito de ser de Jesus, mas além disso, pelo projeto societário de Jesus. Entende? E dentro desse mundo que eu vou mergulhando, que é o mundo tradicional, você entra no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, só o nome já é. Não. Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Isso aqui, tu lembra alguma coisa do curso? Dá uma olhada aí. Sabe o que é isso? Bom, isso é uma Bíblia, né? É uma Bíblia. Sem nada. Aqui. Tem. Em grego? Grego. Massa. Sério? Eu leio grego. Lê grego? Perfeitamente. Eu só sei aqueles pratos que o iogurte grego. Massa. Né? A única coisa de grego que você sabe é de iogurte. E aquele espetinho. E o espetinho grego? Não, eu leio grego. A nossa formação é muito boa. E a gente, uma coisa aqui. Pronto, é um negócio bem tradicional. Que vem muito da... Qualquer coisa eu leio aqui grego, direto no hebraico, grego. essas coisas. Vem aquele tradicional do... Só que lá, teologia, cara, eu vou me aprofundando no mundo da convenção batista. E o mundo do seminário, ali é o que nós temos de mais tradicional. Tem a ordem dos pastores também. A ordem dos pastores. E cada vez que eu tomo contato com isso, eu vou tendo uma crise. Porque a minha grande pergunta era, isso não se parece com Jesus. As roupas. Parece um clubinho, né? Eu lembro que quando eu fui consagrado diácono, seu pai chegou de noite, me deu uma gravata de presente e disse assim, meu irmão, com aquela vozona dele, a partir de hoje você vai ter que aprender a usar isso, porque agora você é um diácono. Entendeu? Eu tinha medo dos diáconos. Todo mundo tem. Até hoje eu tenho. Sei que quando eu via essas experiências religiosas, templárias, sacerdotais, dominicais, litúrgicas, e eu me lembrava, esse livro eu leio diariamente desde março de 94. Então eu conheço profundamente isso aqui. Eu conheço tanto isso quanto rede, que eu trabalhei minha vida toda fazendo rede. São as duas coisas no mundo que eu conheço com mais profundidade. E eu olhava e dizia, isso não se parece com Jesus, isso não se parece com Jesus. E isso ia me incomodando, porque eu via, Mateus, que... Querendo ou não, Jesus foi revolucionário, né? Demais. Foi um cara que quebrou os paradigmas da época. E por que a gente entrou nesse sacerdócio assim, tão quadradinho? A gente entra nisso no século V. No século IV já, quando o movimento de Jesus, a cúpula do movimento de Jesus se alia
a cúpula do Império Romano, especialmente no Império de Constantino, ali a partir de 323, mas até o fim... Ele foi o imperador que declarou o cristianismo como religião oficial? Ainda não, mas mais 50 anos depois, o imperador de então declarou o cristianismo como religião oficial. Acho que era Teodósio, né? Ai, eu não podia me esquecer disso, mas eu não lembro quem foi. Enfim, tá aqui. Editor, pesquisa aí, 80, coloca. Anos 80, 380. Lagostinho vai aprender sobre a Bíblia aí. A gente vai criando a partir daí... É o editor. Bora, Lagostinho, trabalhei. Bora, Lagostinho. A gente vai... Cadê, Toninho? Chat GPT? Quem foi o imperador que... Vê se eu acertei isso. Declarou que o cristianismo era... Eu acho que não é Teodósio, não. Tem alguma coisa com Cláudio, é um nome mais curto. Eu era para saber disso. E aí vai nascendo esse cristianismo que a gente herda. Completamente templário, sacerdotal, dominical, excludente e, consequentemente, desviado do projeto original de Jesus de Nazaré. 1.200 anos depois, a gente tem a Reforma Protestante. Obrigado. Aqui, tá brincando? Eis aqui um bom teólogo. Tá brincando esses cachos aqui? Primeiro, viu? Não é qualquer Teodósio, não. É Teodósio primeiro. Teodósio primeiro. Nome bom pra botar no filho. É bom. Eu tenho uma teoria que Teodósio a galera... Lourenço. Isso, esqueceu de botar nome de velho. Aristeu. Ninguém nasce mais Aristeu. Só nasce Enzo e Valentino hoje em dia. Esses dias eu perguntei a uma menina, como é seu nome? Ela disse, Ianca. Ianca? Eu disse, gente... O pai dela era fanho. Chegou lá... Tiraram o B, foi? Ela disse, não, é porque o meu irmão é Ian. Ian. Tá. Tem que ter um... Sim, a gente tá falando bem, dessa... aí a Reforma Protestante não dá conta de fazer a igreja se parecer com Jesus. Óbvio que promove muitas mudanças, mas não dá conta. Então, há 1.700 anos que a igreja carece de uma nova reforma, que a tire de dentro do templo, que elimine essa coisa de um é sacerdote e este cara ou esta cara, mais este cara do que estas caras, né? É aquele que tem o acesso a Deus, que elimine rituais que barganham com a espiritualidade e que leve de novo a igreja ao projeto original de Jesus, que é na rua, na dor do povo, de todos os povos, Sim. De todas as pessoas, sem exceção de ninguém. Quando eu sou consagrado pastor, que é o nome que a gente não usa ordenado, né, porque não é sacramento. Foi seu pai quem fez isso? Até a própria ordenação é bem burocrática. É bem né? burocrática. Tem que ter toda uma aprovação da maioria. Ah, louco, tinha 21 pastores me examinando. Eu acho que tu lembra dessa, não sei se tu lembra. Eu gostava dessas coisas, dessas... Eu gostava porque não era com você. Não era comigo. Eu gostava de ver os seminaristas levando... Tem um... Eu encontro com o pastor Elpídio, que era o então pastor da Igreja Batista em Coqueiral, que era uma igreja de 77 anos, que tinha entrado numa crise existencial. Aí eu chego na sua pergunta. Sim. Como é que você e Coqueiral se encontram? Como é que você vai pastorear essa igreja? Que ela era mais tradicional do que... E de fato era. Mas ela estava numa crise existencial. E a crise existencial dela era movida por uma resposta a uma pergunta inquietante. O pastor da época tinha feito a seguinte pergunta: se nossa igreja deixar de existir abruptamente, ela fará falta à nossa sociedade? E a resposta unânime foi não. E isso jogou a igreja numa crise existencial. E essa igreja, nesta crise, começa a buscar um pastor que partilhasse da mesma crise. E aí chega em mim. Eu ainda era seminarista, eu vou pastorear essa igreja 5 dias depois que eu sou consagrado pastor. Foi tudo muito rápido, mas eu fui por causa disso. Uma igreja que estava em crise, querendo ressignificar a sua caminhada para ser uma igreja relevante na vida de todo mundo. Ao mesmo tempo também que tu tinha essa crise de identidade. Eu já juntou as duas crises, então. Eu tinha dito a seu pai, eu não vou ser pastor Heriberto de Freitas Moraes. Pensa nome bonito. Veio das caravelas de não sei o que lá de Moraes. Alexandre de Moraes, aquele do... Lá em Portugal tem um monte de Moraes, viu? Que eu descobri lá, eu morei um tempinho lá, tem um monte de Moraes lá. Moraes, aquele do Alto da Compadecida, que era o Coronel Antônio Moraes, tudo é da mesma família. Esses Moraes aí. Por isso tem Alexandre Moraes, por isso tem essa cabeleira aí. É ao contrário, né? Eu espero que eu não chegue no cabelo dele, mas meu pai tem cabelo até hoje. E aí, Heriberto queria me consagrar pastor em dezembro de 2001. E eu disse a ele, não, meu irmão,
eu não vou ser isso. Mas você tem um chamado pastoral? Tem, mas eu não vou ser esse administrador de rito religioso. Sim. E aí, num semestre depois, eu percebo essa igreja me convida e eu digo, dá match, aqui dá match. Uma igreja que precisava quebrar os paradigmas e um pastor recém-formado, querendo ou não, insatisfeito. Não era formado ainda não. Não era. Faltava um ano e meio ainda. Mas tu já estava insatisfeito com esses... Desde o primeiro dia. Como a Igreja Batista se comportava. Desde o primeiro dia. Tu falou uma coisa importante, Zé Marcos, que é... A gente veio hoje, e isso é uma pergunta que a gente pode fazer até hoje. Será que a igreja do bairro, não só igrejas batistas, mas igrejas que tem muitas igrejas, onde eu moro também num lugar meio que periférico, e tem várias igrejinhas daquelas de um monte de denominações neopentecostais e um monte. Será que essas igrejas de fato estão fazendo a diferença na comunidade? Então, eu acho que isso é uma pergunta muito atual até hoje, né? Eu diria que essa resposta é sim e não. Saiu recentemente o documentário da Globo News, Crentes Além dos Muros, né? Nossa igreja participa ativamente desse documentário. Eu diria que sim e não. Sim, quando se trata de indivíduo e aquele sujeito ou aquela sujeito de vida completamente desregrada que agora, por imposição de uma religião, ele deixa de fazer aquelas coisas que o matavam. Então, se ele bebia, ele não bebe mais. Se ele jogava, ele não joga mais. Batia na mulher, ele vai deixando isso. Seus filhos têm um local social para viver. Parece promessa de ano novo, né? Isso. Você vira o ano, pronto. Vou ficar mais magro, vou fazer dieta, Vou fazer um monte de coisa aqui, vou ganhar mais dinheiro. E isso funciona, porque, do ponto de vista da religião, porque tem o elemento místico. Mas quando você pensa igreja e sociedade, ou seja, a igreja olhar para o mundo organizado e incidir nos elementos que geram morte, e aí vai tudo que gera morte. Uma escola ruim, um emprego que é deprimente, uma vida que não tem sentido, ela interfere pouco. Porque a igreja, que é um projeto societário na sua originalidade, virou um projeto de salvação individual. Isso. Então é sim nesse projeto individual, tudo bem, tem seus efeitos, mas ela ainda não sabe olhar para a sociedade com o olhar, diria, do seu mestre, de Jesus. O que aconteceu recentemente no Brasil foi que ela, de novo, se aliou a Constantino, né? E teve todo esse projeto de envolvimento de evangélicos com política, que agora todo candidato quer um espaço no púlpito. 880. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas isso é catastrófico. Isso depreciou demais a igreja evangélica brasileira. E Zé Marcos, voltando para essa questão de Coqueiral, como foi tu chegar lá e essa ideia? Vou derrubar aqui as paredes, vou fazer uma grande... Coqueiral, para quem chega lá, também é um bairro bem periférico do ali é Recife, Jaboatão, é a divisa ali, né? Divisa. É Recife ainda. E Coqueiral tem problemas gravíssimos com enchentes aqui no Recife. De retirada e abrigamento de pessoal aqui na Igreja Batista em Coqueiral, mas ao longo do tempo a gente vai dando informações. Por enquanto, fiquei em oração. Quero agradecer, Detone, dá um zoom aqui no pessoal, a equipe de bombeiros civis voluntários. Eles sempre chegam, se juntam aos nossos brigadistas e fazem um serviço muito especial nessa hora da catástrofe. Em 2022, conseguiram tirar 420 pessoas de dentro de casa. São pessoas que não têm condição de sair sozinhas. Agora mesmo a gente recebeu uma senhora de 96 anos, cadeirante. Então, sem esses equipamentos, como os botes, que graças a Deus nós temos e cuidamos bem, sem o afeto deles, o cuidado, o profissionalismo e o amor, essas pessoas teriam muitas dificuldades para saírem de suas casas. Eu acho que praticamente de 2 anos está sempre no Jornal Nacional. Todo ano. No Nacional, de vez em em termos nacionais, tem essas grandes enchentes aqui no Recife. Coqueiral é um dos bairros mais afetados. E como é que foi essa ideia de tu quebrar as paredes, de transformar a igreja e de um ponto de referência para mudar a sociedade lá de Coqueiral? Estamos falando de lugares periféricos aqui. Assim como Curado 4, como Coqueiral. Querendo ou não, a maioria das grandes cidades brasileiras, a maioria é periferia. Aí 20% não é rica. A maioria tá tudo aqui na periferia. Certeza. Como foi essa ideia, Zé Marcos? E qual foi a recepção da época? Você foi chamado de louco? Não, aí onde está. Eu acho que
eu acho que Deus me deu bastante discernimento para conduzir um processo pedagógico coletivo de crítica aos paradigmas que nos empurravam para dentro de um templo e fazia com que nossa fé coubesse no que Ed Renekiewicz chama de culto, clero, domingo e templo. Tá? Então, quando eu chego, a igreja quer automaticamente já fazer o seu calendário de 2003. Eu chego em 2002. E o calendário era o calendário religioso, tradicional, né? Aquela programação. Você falava aquele negócio de hall de membros. E o culto do Dia das Mães, o culto das crianças, a escola dominical, aquela coisa que toda igreja, se parar de pensar, ela faz. Porque tá no automático, entendeu? E eu chamei o pessoal e disse, gente, é melhor a gente pensar um pouco em para onde a gente quer ir e o que é que a gente quer ser antes da gente sair planejando. Ninguém planeja sem saber para onde vai. E o pessoal acatou isso e eu fiz entre 2003 e 2004 e metade de 2004, eu fiz 19 grandes encontros com a liderança. Eu me reunia um dia, outro não, com líderes da igreja. E nossa neura era fazer perguntas que respondessem a esta, porque nós não faríamos falta se deixássemos de existir. E uma compreensão ligeira que a gente chegou é que a gente não faria falta porque o templo, a gente cabia no templo. Nossa mística cabia no templo, nossa espiritualidade cabia no templo, 80% dela era dominical. E a gente tinha transformado aquilo no nosso clube. De maneira que nem a gente saía para o mundo, nem a gente permitia que o mundo entrasse no templo, porque aquilo é sagrado. E essa ideia de que a gente precisaria desenvolver uma fé concreta na vida real de todos, fez a gente compreender que dentro do templo a gente não ia conseguir isso nunca. E aí, lá pelas bandas de abril de 2003, a gente cresceu um pouco, não cabia mais dentro do templo, e a gente resolveu reformar, ampliar. E um dos irmãos mais tradicionais da igreja disse assim, peraí, eu tenho uma questão. Quando a gente tem um câncer, o que é que a gente faz com o tumor? A gente arranca uma cirurgia e aplica quimioterapia e radioterapia para aquele negócio não nascer nunca mais. Pois é, a gente compreendeu que o templo está afetando a nossa espiritualidade na rua. Ou seja, ele é como um tumor pra gente. Certo. Que tal, ao invés da gente ampliar o tumor, a gente não tira o tumor e joga uma quimioterapia nele? Vamos ser radical aí, né? Cara, era tudo que eu queria dizer, mas eu queria que isso fosse gestado no coração. E vindo daquele irmão que tinha nascido ali, os filhos dele tinham nascido ali, ele casou ali, a família toda ali, ele tinha 40 anos na igreja, 50 anos na igreja. Era muito emblemático. Aí eu aproveitei e disse, o senhor está sugerindo o quê? Ele disse que a gente derrube o templo e nunca mais tenha um templo. Aí eu olhei para o resto da liderança, disse, e aí, gente? E a turma topou. Por que a turma topou? Porque a gente já tinha compreendido que uma fé templocêntrica nos isolava do mundo. Aí, meu amigo, aí foi 2 meses depois, marreta pra cima. Coquetel Molotov. Derrubamos um templo que a gente tinha construído nos anos 40. Foi. Então assim, porque... Isso foi um sinal de fumaça violento para a comunidade. E como é que a convenção... Tu já era filiado das ordens? Já, eu sempre fui. Como é que chegou a repercussão disso aí? Bom, quando chegou, já estava pedra sobre pedra. Já né? foi, já tinha feito, né? Não tinha o que fazer. Então não tinha mais o que fazer. E uma coisa boa das igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira é que elas são autônomas. Então, o que é a Convenção Batista Brasileira? É uma fraternidade de igrejas que se comprometem em seguir um padrão mínimo de mais ou menos 5 pontos de eixo e o resto é da autonomia da igreja local. Então, patrimônio é da ordem doméstica. Então, eu posso construir, derrubar e construir. É tudo feito com o dinheiro da gente, então a gente faz o que quiser. Mesmo assim, houve alguma tentativa de intervenção, mas aí eu não permiti. Eu disse, não. O templo é nosso. A gente constrói, amplia, derruba. Vocês não têm
Eu lembro que uma vez eu recebi uma ligação do presidente da convenção. Disse, Marcos, quando é a próxima Assembleia Administrativa, que é a forma como os batistas se gerem, né? Eu disse, todo primeiro domingo do mês. Por quê? Eu vou aí na próxima Assembleia do mês que vem. Vocês fazer o quê na Assembleia? Não, eu queria dar uma palavra para a igreja. Mas você não pode, porque quem tem direito de voz e voto é a membresia. É a membresia. Não, mas eu sou o presidente da convenção. Meu irmão, você não pode. Quer dar uma carteirada aqui, rapaz? Venha pro culto, que eu lhe dou o microfone e você fala pra ele. Que aqui é meu Bacurau, aqui. Eu não vou assistir Bacurau. Não, mas o que eu queria falar na Assembleia você não pode. E aí fui tolhendo a ordem dos pastores que se meter também. Josildo. Lembro. Josildo disse, nem vá. Porque Zé Marco tá invocado e se vocês forem, vocês nem entram. Então a gente foi se blindando disso para não deixar aqui uma interferência externa sem autoridade. Sim. Porque a convenção, todo respeito do mundo, beleza, nós somos uma igreja de 100 anos e já nascemos afiliada à Convenção Batista Brasileira. Então, todo respeito do mundo, mas não permitimos que houvesse essa interferência. E a igreja, depois disso, só cresceu, né? Literalmente, parece que foi uma metáfora. Quebrando as paredes para a igreja crescer, a igreja virou essa referência lá no bairro do Coqueiral. A nossa experiência era tão pouca que a gente não percebeu que nós não tínhamos escritura. Então a prefeitura não autorizou construir nada de alvenaria. A gente fez uma grande tenda de 440 metros quadrados. E aí, um ano depois, a gente começou um projeto social com 182 crianças, que a gente selecionou entre as mais empobrecidas do bairro. Então, era menino que não Tu já tinha essa intenção desde o começo, chegou lá em Coqueiral em fazer projetos sociais, né? Desde o começo, porque uma das coisas que colocou o Coqueiral em crise, a igreja em crise, é porque mataram um menino de 17 anos com 12 tiros no rosto por causa de R$30 de crack. E o cara lá da Boca disse que atirar só na cara, que era para que a família não tivesse dignidade de abrir o caixão. Caramba. E um homem tinha vendido a primeira transa da filha, de 15 anos, por um dinheiro também a um agiota da comunidade. Então a gente entendeu que tinha que cuidar das crianças. Sim. Né? E aí a gente começou, hoje a gente cuida de 2.500 crianças e adolescentes. Foi aí que brotou o Instituto Solidário. 1.400 crianças e adolescentes. E o restante... Foi aí que brotou o Instituto Solidário. Porque quando a igreja percebeu que essa obra era cara... Você imagina, nós somos uma igreja de periferia que todo dia a gente serve 1.300 refeições. Só o dinheiro de comida é 2 vezes o dinheiro que entra por mês. Então a gente percebeu que com nossos recursos a gente não ia conseguir fazer nada estruturante. Aí criou o Instituto Solidário, que é uma ONG, como esta ferramenta tanto de diálogo com o mundo não religioso, mas também de obtenção de parcerias, né? Que é super importante. O Instituto Solidário é muito reconhecido. Cara... Eu posso dizer que o Instituto Solidário é reconhecido mundialmente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Fale. Primeira mão. Primeira mão? Primeira mão. Exclusivo, senhora. Aqui, ó, no Oral para Todos. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Primeira vez que eu estou dizendo isso fora do ambiente interno. Certo. Já, primeira mão externamente. Senhoras e senhores, sexta-feira da semana passada em São Paulo, nós recebemos o prêmio de uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Eu vi. O prêmio da melhor ONG do Brasil em garantia de direitos e o prêmio da melhor ONG de Pernambuco. Tá brincando, é? Aqui é de Pernambuco. Aí, Zé Marco, a gente fica chato como pernambucano. Eu sei que você é um pernambucano adotado, né? A gente não quer ser boçal, mas Deus não deixa, né, rapaz? Fica fazendo essas coisas aí, tem que dizer que Pernambuco é o melhor lugar do mundo. É verdade. Mas em linha reta. O impacto hoje do Instituto... Não, eu virei pernambucano. Você é ganhei até o título de cidadão recifense, que me honrou muito. Mas você ganhou de Joãozinho? Não, foi... Quem era o prefeito? Faz 11 anos que eu ganhei esse título. Acho que era João da Costa ou é Geraldo Júlio? Acho que era Jeju. Jeju. Acho que era Jeju. Porque Jeju ele se reelegeu. Ele teve 2 já. Foi. Então... Joãozinho tá em volta disso. Mas quem dá esse título não é o poder executivo, não. É o legislativo, é a Câmara Municipal. É os vereadores, né? São os vereadores. Mas aí, Zé Marcos, tu falou uma coisa interessante logo no começo ali, tua ligação com o Ed René. Sim. Ed René hoje é, querendo ou não, uma grande voz, uma grande autoridade dessa igreja que quebra padrões. Há muitos anos. Tu tem uma parada que é chamada da missão integral. Sim. Que junto com o Ed René vocês meio que fortalecem isso. Me explica aí pra galera o que é a missão integral e qual a importância de Ed René na tua vida e a importância de Ed René para o Brasil inteiro, assim.
Missão integral é uma compreensão teológica de que o projeto do evangelho é para a vida inteira, é para a vida toda, não é só para o espírito. O negócio da Bíblia não é levar almas para o céu. O negócio da Bíblia é transformar, por mais que a gente não negue essa realidade de vida pós-morte. Tudo bem, missão integral não entra nessa seara aí, não altera essa seara. A questão é, a gente precisa trazer vida aqui e agora. E aí, qual é o grande referencial da missão integral? Jesus. Certo. O cara que disse, olha, vinde benditos do meu pai, porque tive fome e me deste comer, sede e me deste beber, estava nu e me vestiu, parará, parará, Essa é a verdadeira essência do evangelho. Lógico, lógico. E Ed René, ele, quando essa ideia chega no Brasil, especialmente em 83, Ed René estava despontando como um prodígio, né? Um pastor prodígio. Ele era novo ainda. E ele passa a ser um grande referencial disso, né? A igreja que ele está pastoreando cresce muito, que é a Igreja Batista em Água Branca, chamada IBAB em São Paulo. Ele ganha projeção nacional e ele começa a ser uma grande referência para seminaristas como eu, na época, de olhar para esse mundo religioso e dizer, tá faltando alguma coisa. Peraí, isso não se parece com Jesus. Então ele é um grande formador teológico de pastores e líderes no Brasil todo há muitos anos. Então, uma referência que depois virou um amigo. Aí a vida me deu esse presente de... Sabe quando você lê o que o cara diz, escuta o que o cara prega, o sujeito é uma referência, mas depois vocês se encontram e vão pra mesa e viram amigos, né? Aquela admiração virou amizade. Virou amizade. E ele querendo... Tu tem essa... Tu manda um áudio no WhatsApp pra ele. Não, a gente é amigo. De boas. A gente é amigo. E chega aqui, Ed René tá o tempo todo aqui em Coqueiral. Ligar pra ele de vídeo aqui, ele entra agora. Entra aí, Ed René. Seria um Quando ele vier privilégio. aqui, Matheus, eu posso chamar ele aqui. Seria ótimo. Viu? Ele parece com meu pai saudável. Ele é mais... Ele não parece que tem um cabelinho assim com óculos. Se meu pai fosse um pouquinho mais saudável, ele parecia mais com o Ed René. Mas quando ele vier aqui, eu trago ele aqui pra gente bater um papo. E tu falou uma coisa interessante. Uma mente lúcida demais, impressionante. Tu falou uma coisa interessante na Missão Integral, Ed René. Ed René também foi... A convenção bateu muito Ed René, né? Uma meia dúzia de coisas que ele disse e... Algumas foram distorcidas e outras foram... Chegou a informação reacionárias, que meio que ele disse que a Bíblia não era um livro que precisava de se atualizar, complementar. Isso é verdade? Foi maldade, isso aí foi maldade. Olha, a contextualização das verdades bíblicas é um princípio teológico que todo pastor batista segue, todo pastor presbiteriano. Isso a gente aprende no seminário. A questão é que ele usou a palavra atualizar, tornar atual. Mas tinha uma meia dúzia de gente que queria... A gente tá nessa época que tudo é muito extremista, né? 880. Então e aí o pessoal pegou isso e disse, você tá querendo menosprezar o texto bíblico. E chegou uma hora que ele se chateou, depois de apanhar tanto. Ele sabe de uma coisa? Tem que atualizar isso mesmo. E aí chutou o pau da barraca. Pegou a briga mesmo. Mas é um dos homens mais santos que eu conheço. E falando nisso, Zé Marcos, de santidade, a gente pode ir para essa ideia das igrejas de parede preta. Uhum. Pode dizer que é uma epidemia ou uma pandemia, porque não só aqui no Brasil. Uma pandemia. Porque isso vem lá dos Estados Unidos, acho que com igrejas como Hillsong. Austrália, né, Detone? Hillsong e tal. Vem em todo mundo e isso chega aqui no Brasil. E como o Brasil é um país pitoresco, é um país que tem coisas que é só do Brasil, velho. Tudo no Brasil dá certo. É diferente. Tudo aqui. que é pra dar errado no Brasil dá certo. Pronto, aqui é ampliado. Então chega esse tipo de igreja aqui pra meio que quebrar padrões, vamos dizer assim. Você quebrou padrões, quebrou as paredes da sua igreja. Uhum. Vamos dizer que essas igrejas de parede preta vieram pra modernizar o sistema. A igreja é muito careta, não é divertido ir pra igreja. Aí tem aquela ideia, eu cresci em igreja. E quando era criança, muitas vezes eu não tinha vontade de ir pra igreja, eu achava chato. Uhum. Mas com o tempo você vai participando de um louvor, vai participando de coisas de igreja, e meio que aquilo ali vira um ambiente confortável pra você. Uhum. Mas hoje, quando a gente tá com essa ideia, não sei se você concorda com isso, Zé Marcos, mas tudo é palatável demais, tem que estimular, tem que ser muito prático. Você chegar num ambiente tem que estar muito confortável. O que é que tu acha dessas igrejas? Eu posso citar nomes aqui. Aqui no Brasil viralizou muito aquela We Are Reino,
que você já mistura o inglês com o português. Tem que ter inglês nesse negócio. Tem lojinha, então o consumo é desenfreado dentro da igreja também. A Lagoinha mesmo, que não nasceu assim, a Lagoinha, e virou hoje um sinônimo de igrejas, de Alphaville, tem Lagoinha. Aqui no Recife, vamos dizer que a Ponte cresceu muito. E tu Igreja do Amor. Igreja do Amor. Eu diria mais a Igreja do Amor. A Ponte também teve essa estética, mas... Que a Ponte vem da Igreja Presbiteriana, né? Vem da Igreja Presbiteriana. A outra. Eu acho que a Igreja do Amor... Tem essa parada dessas igrejas descoladas. Está mais pra isso aí. Igrejas descoladas. E como é que tu vê Coqueiral inserida nessas igrejas? O que é que tu acha desse movimento que está acontecendo no Brasil e com a igreja fazendo paralelo com o Coqueiral? O movimento das igrejas assim, mais sensoriais, tem muito a influência dos paradigmas do capitalismo. Né? Eu preciso sentir, eu tenho que estar num ambiente legal, bom, e eu também preciso ter sucesso. Tem que postar, agora tudo é redes sociais, tem que postar. Eu preciso ganhar like, Então ela vem nessa onda, né? Tudo bem, atualiza. É moderno, nada contra a modernização das coisas. Eu acho que uma das grandes virtudes do cristianismo é que ele sabe se adaptar. E isso cabe. O problema, meu amigo, não está na estética, está na ética. Para mim, não tem problema ser preto, branco, rosa e tal. Ter sinal de fumaça, aquele né? Uma vez eu fui pregar eu sou sertanejo. Quando eu disse uma coisa legal lá, o cara soltou a fumaça. E eu me lembrei da Cascavel, quando a gente deu um pulo. Será que tem uma cobra aqui? Não, era a máquina jogando fumaça. E nada contra nada disso. A estética, para mim, vai ter a estética que puder ter e tal. Meu problema é a ética. O que é que está por trás dessa estética? Por trás dessa estética tem um paradigma de sucesso. Um paradigma de bem-estar. Parece que o marketing tá na frente da palavra de Deus. Exato. Outra coisa que eu tenho muita preocupação, tem que ser do norte. Por isso que tem que ser We Are Church, é isso? We Are Reino. We Are Reino. Pensa numa coisa ridícula. We Are ridículo. Tem que falar isso mesmo. Ridículo você juntar numa expressão só em inglês e por que tem que ser inglês? E tem outra parada, Zé Marcos. Por que a gente não pega um dialeto africano? E tem outra parada que, tipo... Há uma unificação de roupas também. Você tem que se vestir. Tem a paleta. Uma vez eu fui pregar, não é? Com marcas e tal. Olha, a paleta hoje é tons terrosos. Não sei o que eu disse. Isso, tons terrosos. Tu tá doido, rapaz. Eu vou com a roupa que eu trouxe. Tons terrosos. Principalmente, imagina tu aplicar... Eu sou pouco convidado pra esse canto. Eu acredito. Você uma vez eu já preguei disse que era ridículo? É ridículo. Eu preguei numa tudo escuro. Eu olhava pro povo e eu tô falando pra quem? Isso. Um facho de luz na minha cara. Eu queria pedir uma coisa antes de começar a pregação. Dá pra apagar essa luz que tá vindo sobre mim e acender a luz pra eu olhar pro povo? Aí o pessoal respeita o pregador e nesse dia ficou tudo claro. E nunca mais fosse convidada pra uma igreja de parede preta. Foi a última vez. Porque tem que ser instagramável. Isso, instagramável. Tem que ser publicável, tem que dar bons cortes, tem que... Você não colocou nenhuma parede na sua igreja com aquelas gramas artificiais e um neon, não? Rapaz, tem uns cabras aí que eu não vou dizer o nome, que é doido pra fazer isso, mas eu digo, vamos deixar. Começa com D e termina com Tony? Não. Detone só tem essa estética, mas não. Mas, tá, Matheus, eu acho que tem o lado bom da atualização, de trazer algumas pessoas que queriam uma experiência mais moderna, mas pra mim a ética é que é perigosa. Tu não acha que também segrega? Tipo, é difícil pessoas de comunidade se sentirem confortáveis nessa igreja. Querendo ou não, são igrejas que são elitistas. Segrega. São elitistas, né? Segrega. Você chega lá, você sente... Eu sei lá, fui algumas vezes aqui na Ponte. É aquele negócio, eu não tenho roupa pra entrar aí. Isso. Você sente naquele sentimento. Nossa, a galera aqui tem um padrão, tem uma high society ali. E segrega também as faixas etárias. Você pode ver que o grande público desse tipo de igreja é jovem, na faixa de 18 a 40. Porque é a faixa consumidora. Você vê poucos velhos, poucas crianças. As crianças, aliás, elas nem entram nesse ambiente. Elas ficam separadas. Quando elas chegam, já tem um mini shopping com um game station lá, um PlayStation lá pra elas, né? Eu já fui a muitas. Chamado para pregar em poucas, a não ser quando elas querem mudar essa ética, né? O meu problema é com a ética. E eu tenho realmente uma ânsia de vômito quando eu vejo
o projeto de Jesus querendo se adaptar ao projeto do dinheiro. Se mistura, de fato, com o mudando. Eu sei que o mudando é necessário para o crescimento da igreja. E a gente não pode se afastar do mundo. A gente é do mundo. Se afastar do mundo, justamente, vira como tu entrou lá em Coqueiral, vira um clube. Vira um clube. Um clube ali, e a gente tem que pegar isso aí. Então, querendo ou não, você é contra essa estética modernista dessas igrejas, mas é válido se a mensagem for passada. Querendo ou não, individualmente. Eu acho que eles pregam mais. Eu não sei, Zé Marcos, mas eu tenho a impressão que essas igrejas de parede de preta, você tem uma experiência mais individualista. Exatamente. Eu não tenho um sentimento assim, não parece uma coisa que faça diferença de fato na sociedade, que faça diferença de fato no bairro que está inserido. Tanto é que você nem conhece o povo, Matheus. Primeiro que tá tudo escuro. Tem vários cultos, né? Tem vários cultos, tá tudo escuro. E a experiência é individualista, que eu chamo de idiotizante. Eu não vejo uma igreja dessas numa comunidade, vamos dizer assim, vou colocar uma igreja dessa no coque. Ah, não. Sempre é uma casa forte, boa viagem. Ser um local que atrai essa turminha aí. A gente não tá criticando, mas tá criticando aí. Os ricos precisam de grana. Não tô falando também aqui de extrato social, tô falando de ética. A minha questão é com a ética. A ética, e aqui eu não quero fazer apologia ou acusação de capitalismo, comunismo, não quero entrar nessa. Mas a ética capitalista, ela não cabe dentro do projeto de Jesus. Sim. O projeto de Jesus, você não pode... Tu sabe que essa palavra é até difícil, porque hoje em dia a galera vai dizer, então o Zé Marcos está dizendo que Jesus é comunista? Eu sou comunista, né? Não, Zé Marcos é comunista, né? Zé Marcos é comunista? Bom, a experiência comunista mais bem-sucedida da história da Terra se deu nos 300 primeiros anos das igrejas dentro do Império Romano. Não estou falando de comunismo leninista, marxista, eu estou falando de uma comunidade que não deixava que os seus sofressem. Sim. E repartiam tudo e eles tinham tudo em comum. Isso a igreja segurou isso por 3 séculos. Querendo ou não, a vida dos cristãos naquela época estava sendo arriscada o tempo todo. Por isso que foram perseguidos. Era uma religião proibida, né? Você imaginar o Império Romano perseguindo religião, isso é uma coisa inconcebível. É interessante que hoje não perseguia a religião. Hoje em dia, parece, como tu falou no início da conversa, tá voltando isso. A gente tá voltando porque tem uma polarização muito grande. Parece dizer assim, a minha igreja é certa, você não é cristão, você tá errado. Mas não tem essa pluralidade de você abraçar alguém que não é seu. Sim. Sabe? Você não aceita, você tem que só aceitar a pessoa que é daquele jeito. Virou uma bolha, né? E voltamos a essa... Você tem a bolha evangélica, dentro da bolha evangélica você tem as bolhinhas. A bolha da Igreja Preta, a bolha da Assembleia de Deus, a bolha da Universal, a bolha disso. E ninguém se mistura com ninguém. Não se mistura e o diferente é errado. Aí onde tá outro problema. Aí tá totalmente quebrado com o evangelho de Jesus Cristo, né? Tá louco? Só os 12 que Jesus escolheu fora as mulheres, que a Bíblia fala de 12, mas tinha muito mais no grupo de Jesus. A gente tinha no núcleo duro ali pelo menos uns 50 entre homens e mulheres. Se você pegar Judas Iscariotes, que era um xiita, judeu xiita que queria matar todo mundo. Mateus, que era cobrador de impostos, ou seja, representante do Império. O nome é bonito, mas ninguém gostava de cobrador de imposto. Pois é. Mas de Mateus todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Aí você tinha Pedro, que era sem H, viu? Sem H. Sem H, né? Sem H. Pescador. Mateus com H é gourmet. O grupo de Jesus era diverso demais. Né? Isso. Não tem uniformidade no cristianismo primitivo. Isso que a gente tenta pregar hoje, mas, Zé Marcos, queria saber... Tem unidade, mas uniformidade não tem. Não. Queria saber de tu, como pastor. 2018... Um pouco antes, mas 2018 meio que explodiu essa questão de políticas. Vem a bancada evangélica, que já existe há algum tempo, há muito tempo, mas isso ganhou muito mais força hoje em dia. Como é que tu vê essa relação da igreja com política? A palavra que me vem à mente aqui é prostituída. Uma relação prostituída. Não estou falando da prostituição sexual, não. Eu estou falando da deturpação da finalidade de uma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma taça para colocar líquido e beber. Se eu começo a... Ariano Suassuna disse que isso aqui é um glass. É um glass de glass. Glass de glass, Se eu pego esse glass de glass... Glass de glass. E deixo de botar pesquisa water, aí, galera. Ariano Suassuna. Wine. Falando isso. Dentro disso. A língua inglesa é uma língua muito pobre. É muito pobre. E o nome disso é glass. É glass. Ela é feita de vidro. Vidro é glass. Então isso é um glass de glass. Glass de glass. Se eu pego esse glass de glass...
Inclusive, Inverto. Eu vou encher seu glass de glass. Inverto esse glass de glass. E começo a colocar qualquer outra coisa aqui, sei lá, dentro desse glass de glass, eu prostituo a função do glass de glass, que é caber líquido pra gente ingerir. Quando a igreja moderna, evangélica, brasileira, se meteu com política e compreendeu que a sua associação com política era para beneficiar a sua cosmovisão e detonar todo mundo que não está enquadrado naquilo, que foi isso que a igreja fez. Ela foi buscar, desde a virada do século que ela vem buscando isso. Irmão vota em irmão. Sim. A gente teve uma enxurrada de candidatos eu cresci com o nome muito de com pastor fulano, isso, diácono ciclano. Indo para a igreja, pedindo voto e tal. E esse é o candidato da igreja. Ele representa o candidato da igreja. Os princípios da igreja, a favor da moral e dos bons costumes. Exato. Virou isso. Depois, em Brasília, a gente foi tendo a bancar os primeiros deputados federais, principalmente ali na Câmara, eles foram se unindo. E depois eles se uniram com a bancada ruralista, que é a bancada do boi, e a bancada de segurança, que é a bancada da bala. Aí vem a doidice de bandido bom e bandido morto, a superdimensionamento do agronegócio, e aí junta a bancada BBB, Bíblia, Boi e Bala, que em Brasília começou a ser conhecida como boa. Bancada do Mal. Né? E depois veio o projeto de Bolsonaro, em que... Outro B. BBBB. Que este é o homem de Deus e o outro é o homem do cão. Meu irmão. Não existe meio termo, né? Não tem meio termo. Não tem espaço para o diferente. Quem não é comigo é meu inimigo. Quem não é comigo é meu inimigo. Completamente diferente do projeto de Jesus. Jesus, uma vez chegaram os discípulos para ele, estão ali profetizando em seu nome, estão fazendo um monte de obra no seu nome. Quer que a gente detone? Não, cara. Quem comigo não espalha, ajunta. Sim. Né? Então, Jesus era outra coisa. Era muito pacífico, mas chegou uma hora que Jesus se revoltou e meteu chicotada na galera lá. Mas contra quem? Sim. Né? Contra quem estava usando. Ele chicotearia muita gente hoje. Contra quem está usando o argumento religioso para fins político-econômicos. Exatamente isso. O Templo de Jerusalém era o grande mercado público e a turma estava vendendo a religião, transformando o argumento religioso... É o que a bancada evangélica faz. Exatamente. É o que esse projeto deu. Então, a igreja, nesse aspecto, ela se prostitui. Por que se prostitui? Porque política é a arte do bem comum para todos. Com prioridade a quem não está tendo bem. Logicamente, então, que o projeto político tem que priorizar os mais afetados. A igreja não compreende política nesse aspecto. Quem compreendeu política nesse aspecto foi a Igreja Católica Latino-Americana dos anos 70 e 80, top de linha. Sim. Por isso que nasce um Dom Helder Câmara, um Dom Pedro Casaldáliga e uma quantidade de bispos que levaram a igreja a compreender o mundo político, e o grande ápice disso é a Constituição de 88, que é extremamente influenciada pela politização da igreja. A igreja evangélica não fez esse dever de casa. Procurou quem possibilita a melhoria para si. Aí já não é mais política, aí é eulítica. Se a política serve a mim ou ao meu grupo, ela deixa de ser o bem da polis, que é a cidade, e passa a ser o bem do ego. Se quiser usar o grego, egolítica. Eulítica é mais bonito. Vou pesquisar aqui no grego aqui. Pode ir aí. Depois... E aí ela se prostitui nesse aspecto, porque o projeto do reino de Deus é vida plena para todos. O projeto de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nesse texto, é todo coletivo. Né? Todo coletivo. Mas quando a igreja evangélica... Tem até um livro, o livro de Hebreus, né, que diz que foi escrito por povo os hebreus de fato, ou isso aí é um... Se a gente aprofundar nisso, não foi tanta galera assim que escreveu Hebreus. Mas é um livro universal. A gente não tem muita noção de quem escreveu Hebreus. Possivelmente Apolo. Geralmente isso é escrito por comunidades e tem um redator, né? O que tinha a educação de fato da escrita na época, né? A gente poderia dizer, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Na verdade, não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho da comunidade que Mateus fazia parte, e ele escreve isso. É interessante tu falar essa palavra, comunidade, acho que é a palavra certa.
Desde o começo ao fim da Bíblia e até hoje. É um livro comunitário. É isso, é comunidade, velho. E escrito por comunidades. Interessante que nossos representantes, que é para representar a comunidade, cada vez mais eles têm essa experiência individual, só a favor deles. Isso é, Marcos, a gente tá com o tempo apertado aqui, seguindo pro final, e eu queria saber de ti, como é que tu vê o Brasil daqui para frente? Como é que tu projeta também daqui a 5 anos? Quais são os teus planos? Eu sei que a gente tem essa ideia de, tipo, no plano de Deus. Mas se a gente ficar parado também, não vai fazer nada, né? Mas você pode ler a história, né? É fácil. O que é que tu imagina daqui... Vamos projetar daqui a uns 5 anos. Para a comunidade de Coqueiral, para tua vida e para essa ideia do Brasil. Tá. Para Coqueiral, a gente tem um projeto claro, que a gente chama de Jornada 2040. Ou seja, um projeto estratégico da igreja para os anos de 2020 até 2040. E o que é que a gente espera? A gente consolidou isso numa frase: ver sinais concretos do reino de Deus em todas as esferas da vida comunitária. Reino de Deus não é um projeto religioso, reino de Deus é um projeto de vida. Então, por isso que a gente quer ver um rio que não inunde, escolas que eduquem, comércio que seja justo, uma calçada que a pessoa da terceira idade possa andar, famílias que se respeitem, homens que respeitem as mulheres, crianças que possam brincar no meio da rua. Então, tudo isso está dentro do projeto. E a gente sonha que até os anos 40, a gente vai vendo estas coisas como sinais mais presentes na comunidade. Para o Brasil, eu percebo que a igreja evangélica, até os próximos 10 anos, no mínimo, ela vai continuar numa derrocada. Mas a gente está crescendo. Uma igreja evangélica tradicional? Toda. Toda ela? Toda ela. A gente está crescendo, mas a curva de crescimento mudou assustadoramente. Né? Desde que eu sou criança, falo que a igreja evangélica está sempre crescendo, já barrou a igreja católica. Ela seria, na década de 30, do mesmo tamanho da igreja católica, mas agora, se ela continuar com esse nível de crescimento, só nos anos 50. Só para a gente entender que esse crescimento foi afetado. E ele foi afetado por essa prostituição à igreja política. Eu não tenho nem dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Pois bem, ela vai continuar caindo. 2035, 2040, esse movimento que a gente está... Quando a gente pensa em igreja evangélica, a gente pensa nesses pastores midiáticos, nessas igrejas ricas. Elas vão ganhar muito poder ainda, mas vão perder muita autoridade. Tu fala assim de igrejas universal as do grandes Deus. churches, né? Os grandes projetos, as grandes denominações, Assembleia de Deus, Universal, vão caindo. Tem aí mais uns 10 anos com margem de erro de 5 para mais. Para menos eu não desde que eu sou criança, falar a Igreja Universal rouba pra caramba, Assembleia de Deus, tem essa ideia, né? Mas rouba mesmo. Pois é. Não, porque o que esses caras fazem de vender sabonete, vender rosa, vender amuletos religiosos. Pelo amor de Deus, cara, isso é um E os demônios contratados, Judite? Tem um bocado. Tem um bocado aí. Tem um bocado também. Demônio CLT. Esses dias eu escutei, hoje eu li um negócio interessante. Diz assim, interessante, Bolsonaro está rodeado dos pastores mais poderosos do Brasil que curam até câncer, mas não curam soluço. Silas Malafaia. Já pensou, cara? Já pensaram. O cara manda um paralítico se levantar e não tira o soluço. Agora não tem nenhum mecânico do lado dele pra soldar a parada lá, né, velho? Ele tem que soldar o negócio lá, mas... Exatamente. Então eu acho que essa igreja, Mateus, ela vai cair bastante. Mas dos escombros dela, o Brasil vai enxergar outra igreja que não vai ser afetada, que é a igreja que é fiel ao projeto de Jesus de Nazaré. Então essa igreja, ela é pequena, ela não é midiática, ela é simples, mas ela transforma a rua, ela interfere no bairro, ela acode os pequenos. Então quando esta grande church cair, certo. Que o Templo de Salomão. Exato. Que os escombros aparecerem, a gente vai ver também os pequenos prédiozinhos que não foram afetados. As igrejas que de fato fazem diferença. É a Igreja de Jesus, que é um projeto de 2000 anos, que é o projeto social mais bem sucedido da história da humanidade. Não? E pra tua vida, Zé Marcos, o que é que tu, daqui a 5 anos, como tu se vê aí?
O que é que tu projeta? Daqui a 12 anos, deixa eu falar de 12, porque já tá... Mas o cara vai estar planejado, viu? No dia 19 de Aprende julho... aí, senhor Aranha, planejar a tua vida aí, ó. Planejamento! Vai. No dia 19 de julho de 2037, ou seja, daqui a 11 anos e meio, eu deixo de ser o pastor da Igreja Batista em Coqueiral. Vai passar Certo. o bastão? Vou passar o bastão, se Deus quiser. E eu vou estar com 62 anos. E eu digo que minha próxima tarefa eu vou ser alfaiate da igreja. Ou seja, eu espero que eu mantenha minha autoridade. E o que é autoridade? A autoridade é a capacidade que você tem de continuar sendo ouvido, né? Eu espero que eu não bagunce, que eu não faça porcarias. E eu vou tentar usar meus anos de 60 em diante, pelo menos até 75, 80. Eu estou me cuidando para ter uma vida longa, ajudando pastores a transformar suas igrejas, né? Se fosse hoje em dia nesse negócio capitalismo, vamos dizer, você foi dar mentoria para pastores? Não. Coach não, de pastor? Não, pelo amor de Deus. Eu quero ser... Imagina. Eu quero ser um servo de gente que está querendo mudar. Não. É só isso. É isso, já tem um planejamento aí. Agora, o que eu sonho mesmo enquanto coqueiral, é eu tomar um banho no rio. Não, o rio hoje que... Limpo, né, de fato. Limpo. Tomar um banho, pescar um peixinho daquele que tá ali, entrar nele com minhas bisnetas. Ali é uma piranha, não recomendo muito não. Mas pescando dá, né? Pescando, tem uma piranha aqui, galera. Mas é carne gostosa, só a gente tem muito espinho. Tem. Você no Mato Grosso. Tomar um banho no rio, poder andar nas ruas em paz. É isso que eu penso. E olhar pra trás e ver que minha vida serviu. Esse foi o legado que você deixou, de fato, pra comunidade. Minha vida serviu. Meu grande sonho é quando eu entrar no túmulo, eu voltar pra casa com quem foi pro meu enterro, entendeu? Que massa. Na memória, no exemplo. Pra isso, meu referencial é Jesus de Nazaré. Se eu conseguir não prostituir. E você sabe que muita gente, querendo ou não, tem o pastor Zé Marcos como referência, né? Sei. Tu fica feliz com essa ideia de servir de exemplo pra... Fico, óbvio. A gente tem essa obrigação, né, Matheus? Eu acho que isso não é uma obrigação só minha, é uma obrigação de todo mundo que encarna o projeto de Jesus. A gente precisa que as pessoas olhem pra nós e digam, que massa. Que massa. Eu quero viver assim também. Apesar que é uma responsabilidade grande, né? Mas é melhor você viver com essa responsabilidade do que você se livrar desta responsabilidade e se perder na vida, sabe? Sim. Para mim, a grande liberdade não está em eu ter capacidade de fazer o que eu quero, mas muito pelo contrário, é eu ter capacidade de negar o que eu quero, em função do bem do outro, entendeu? Então isso é que eu quero pra minha vida. É isso. O que é que vai acontecer? Aí é com Deus, Deus é quem... Mas você seguindo o caminho e Deus lhe ajudando... A proteção é que os planos eu tô seguro. E vai. Por mais que eu leve pedradas, vá pra cadeia, de repente seja preso, mas tô seguro. É do percurso. É do percurso. É do percurso. Eu sou discípulo de um cara que foi crucificado. Eu vou esperar o quê? Vai esperar o quê? Uma pedradinha aqui, andar de Land Rover? Não dá. E outra coisa, né, Marco? A gente pegou uma era legal. Máximo jumentinho. O meteorote nem arde mais hoje em dia. Então tá de boa. O cara é preso e tem uma sala só pra ele. Então tem uma sala ali, só vai botar uma tornozeleira. Tá de bronca, mas tu sabe soldar, né? Soldar não sei não, mas de arrancar eu sei. Pronto. Zé Marcos, terminando aqui, Mateusão, a vida desse homem é corrida. Alegria. Foi muito legal ter esse papo aqui, galera. E Zé Marcos, deixa aí pra galera aqui, a sua câmera ali, a câmera 1, onde a gente encontra o Projeto Coqueiral, onde te encontra. Fala aí as redes sociais, telefone e tudo mais. Ok, as redes sociais é IB Coqueiral, de Igreja Batista em Coqueiral, ou Instituto Solidare, com E no fim. Uma das melhores ONGs do Brasil. Rapaz, uma das 100 melhores do Brasil, a melhor de Pernambuco. Tá brincando? E tem o site, institutosolidare.org.br, e meu Insta é PRZemarcos. Pronto, aí me acham ali. E se quiser, fica o convite para visitar lá Coqueiral, né? Conhecer esse projeto. Principalmente nesses dias que a gente tá fazendo 100 anos, tá tendo muita festa. Mas se chegar em Coqueiral qualquer dia, manhã, tarde e noite, você vai ver a beleza do que está acontecendo lá. E uma dica pra galera também, confere o documentário da Globo News, né? Crentes Além dos Muros. Exatamente. Tá lá Zé Marcos e vários crentes ali, que de fato faz faz isso aí, né? O crente além do muro, né? O crente, né?
Crente que quebra os muros. Mas enfim, galera, esse foi um podcast sensacional. Gravamos aqui com o pastor Zé Marcos. Se gostou dele, vai lá conferir o link na descrição de todas as redes sociais. Eu sou Matheus Moraes. Segue aí o nosso Olá para Todos. Se inscreve aqui nesse canal para fazer esse canal crescer. A gente ganhar um dinheirinho a mais para sustentar. A gente quer crescer esse canal. Segue a gente! Segue a gente. Então, finalizando aqui o ano, podemos dar, senhora Aranha, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para essa galerinha aí. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. E aqui é o nascimento de Cristo, não? Agora o Natal chegando. Tem essa ideia também. Então, você não vai dizer que é religioso, mas você que crê em Cristo, que tem essa ideia, vai lá e faça a sua ceia. Tem essa ideia de... Tu quer falar essa palavra final, Zé Marcos, para finalizar? Porque o projeto de Jesus, ele extrapola qualquer manifestação religiosa. O projeto de Jesus não é um projeto de religião. Eu quero dar uma palavra. Eu imagino que a melhor imagem do Natal é a manjedoura, né? E a manjedoura é uma família completamente desprovida de tudo. Porque esse negócio que não tinha espaço na hospedaria é mentira. Porque José não tinha dinheiro. Se José tivesse dinheiro, o dono da hospedaria tinha saído da sua casa. Não é assim? Como tudo, desde o início é dinheiro. Você entra na suíte. E José porque a história fica mais bonita. José vai pro curral. E ali ele não tem... Maria não tem pré-natal, não tem... É o parto mais insalubre. Tudo era insalubre porque era uma família desprovida dos mínimos sociais. Como tantas famílias nossas que são desprovidas dos mínimos sociais. Mas o que eu acho bonito é que no presépio, eles não estão desprovidos da unidade. José cuidando de Maria, eles cuidando de Jesus. Então, às vezes, a gente não tem comida, a gente não tem uma casa decente, a gente não tem uma mesa farta, mas que tenha, pelo menos, proteção entre marido, mulher e filhos, que eu acho que a gente já replica aí o espírito de Natal, né? É isso, pastor. Mais uma vez, agora finalizando de fato. Agora, último aperto de mão. Agora, último aperto de mão. E, galera, segue aí o Olá para Todos, todos os links aqui na descrição. E até a próxima. Tchau! Este podcast é uma produção original Olá para Todos.